essa visão, né, de vida ideal, além de perspectivas medievais antes colocadas como, né, símbolos únicos de dogmas de existência humana. E é questionando esses dogmas e essas perspectivas de moralidade cristã e judaica que Maquiavel entra no cenário político e faz uma revolução. Também um Quixote, provavelmente, né? Escreve um livro dedicado, né, sem dúvida, a um príncipe, e esse livro é um manual de orientação para um príncipe tomar o poder, né, e se manter nesse poder, e em como agir. Por isso estou eu aqui paramentada de rainha, de uma princesa, o que quer que vocês... Realeza da literatura, né? Travestida aqui em sua perspectiva de poder. É por isso que Maquiavel vai influenciar o mundo moderno com as suas ideias e às vezes até mal interpretada por muitos como Malévolas, que na verdade não é o princípio. Por quê? Porque o princípio dele não é a moral, nem a ética cristã e nem a virtude tão falada por Agostinho, né? E sim é a ética pautada nos princípios de que não há problema em buscar aquilo que se quer com os meios que forem necessários para serem utilizados para manter o poder. Até engasguei, né? Isso aí, ó, o poder corrompe absolutamente todas as coisas, viu? Tem que ter cuidado com isso, já dizia, né, o grande filósofo Padre Antônio Vieira, que é próximo à aula nossa, tá? E aí, Maquiavel, ele realmente rompe com toda essa moralidade religiosa e traz à tona aí uma ética política voltada exatamente para um príncipe absoluto, um Estado forte, né? Uma Itália unificada, um príncipe que tenha virtude e fortuna. E é diante disso que nós vamos pensar um pouquinho, né, em algumas frases dessa obra, né, que tem que ser lida por todos nós. Rousseau dizia que, pensando Maquiavel escrever para orientar os príncipes, trouxe, na verdade, um alerta para o povo. Essas frases trazem à tona alguns princípios centralizadores de Maquiavel, porque ele era, sem dúvida, um artífice, né, da moralização da necessidade. Ou seja, essa moralização da necessidade de conquistar o poder e se manter no poder, independente das, né, ações que deveriam ser tomadas. Ele vai orientar o príncipe em vários capítulos, a cada capítulo, né, como o príncipe deve lidar com amigos, com inimigos, como esse príncipe deve ter equilíbrio entre a crueldade e a piedade, como esse príncipe não pode jamais tirar dos seus súditos os seus bens materiais, porque, sem dúvida, os súditos podem até esquecer a morte de um parente, mas jamais os bens retirados, né, das suas economias e contas e patrimônios, né? E esse grande Maquiavel orienta esse príncipe, sem dúvida, a utilizar a guerra, a utilizar a força, a usar o exército a favor dos seus, né, trâmites. E a, sem dúvida, saber utilizar a retórica, saber utilizar a benevolência, né, ou a crueldade e a força. Sem dúvida, a força é um dos instrumentos de um príncipe, né, para agir. Gosto muito de uma das passagens do livro O Príncipe, quando Maquiavel orienta os príncipes a terem cuidado em querer libertar um povo que quer ser escravo, né? E aí ele traz impregnado aí uma perspectiva de que o ser humano,
né? Quando ele é escravizado e alguém tenta libertá-lo, vai dar a ele responsabilidade. Consequentemente, esse povo não vai reconhecer o seu príncipe, né? Como príncipe e como senhor. Então, esse processo de orientação dos trâmites políticos, né? Eu queria indicar a vocês esse livro aqui, que faz uma análise dos 20 pontos mais importantes, né, da obra de Maquiavel e como analisar. Então, o Jacob Petri, ele traz aí os 20 pontos que não podem ser esquecidos. Dentre eles, uma máxima, né, que todo mundo fica repetindo como frase de Facebook, né? Os fins justificam os meios. Entender isso daí, os vieses disso, as perspectivas disso, é entender inclusive o movimento histórico que nós estamos vivenciando nessas últimas décadas, nas ações dos governantes que gestam o nosso país e os outros países. E aí eu queria chamar à tona de vocês, né, uma frase que diz: ao assumir o poder, o líder terá como adversários todos os seus inimigos naturais e também os que ali o colocarem. Então, vejam, aí eu trouxe uma matéria para vocês pensarem, né? Os 4 líderes europeus que estão usando a pandemia para concentrar mais poder. Virtu e Fortuna. Vamos lá, virtu são as virtudes que um líder tem em conquistar o poder e manter o poder, ou seja, as habilidades desse príncipe. Fortuna é saber usar a ocasião, é saber usar o momento, é saber usar as circunstâncias a seu favor. Os líderes que estão utilizando esse momento de pandemia como um instrumento de se manter no poder, de fazer campanhas políticas, de fazer plataformas políticas. A política, sem dúvida, é uma arte. E essa arte, Maquiavel tenta desvendar e mostrar a todos nós, isso obviamente quem lê, né, que existe uma ética da necessidade, uma moralização da necessidade. E nesse caso aí, esse líder que vai ter virtu e fortuna vai com certeza conquistar e se manter no poder. A pergunta que eu faço é: os nossos líderes são maquiavélicos? Utilizam elementos de Maquiavel para se manterem nesse poder? Nós estamos sendo manipulados via esses elementos maquiavélicos que estão? O questionamento pode ser respondido de várias formas. Se você parar para pensar, né, nos discursos de ódio, de disseminação de medo, de propagação de ideologias contra minorias, de perspectivas voltadas, né, para o encarceramento em massa de jovens negros, para a criminalização do pobre, para, sem dúvida, a falta de desenvolvimento de políticas públicas no mundo, para a igualdade social, para o respeito dos direitos humanos. Então nós estamos tendo líderes maquiavélicos, manipulados por eles, cruéis, como Sérgio Borgia, como os Médici, tanto focados na obra de O Príncipe de Maquiavel, como Luís XV, como o rei Henrique, e tantos monarcas, líderes e poderosos, tanto do antes, do agora e do futuro. Cabe a nós, como leitores, percebermos a importância, né, de compreender as manipulações por trás dos discursos políticos e lembrar que política está inerente às nossas ações. Nós somos seres políticos e precisamos agir diante daquilo que nós estamos vivenciando. Não política partidária, mas política enquanto uma ação social de intervenção na sociedade, né? Um sonho impossível, quixotesco, mas a gente não pode desistir de continuar lutando. Os lugares mais sombrios do inferno são reservados àqueles que se mantiveram neutros em tempos de crise moral. Muito propício essa fala de Dante, que é, sem dúvida, retomada em Inferno de Dan Brown, e que me faz perceber que nós estamos vivendo um momento tanto atual, humano, civilizatório, exatamente de crises morais.
e essa crise da moralidade, não numa perspectiva, né, judaica cristã, mas sobretudo numa perspectiva humana, social, independente de perspectivas religiosas. Mesmo sendo eu uma monarca literária religiosa, eu termino essa primeira parte desse fluxo renascentista em tempos do século XXI com a frase de Maquiavel que diz: os homens têm menos escrúpulos em ofender quem se faz amar do que quem se faz temer. Por isso, eu como monarca declaro: a aula nossa será como forma e fonte Dante Alighieri, e nós vamos entender por que esse inferno dantesco dura e perdura até os dias de hoje. Eu e você somos o inferno, ok? Até mais, até o próximo fluxo renascentista. Será que virei de monarca ainda? Ou... surpresa! Tchau, tchau!